Antes de introduzir os nossos participantes e começar o debate, né, ah, eu queria só fazer alguns comentários a respeito de desinformação e de todo o contexto que a gente tem passado. É, um dos principais desafios para combater hoje a desinformação, manipulação causada por conteúdos falsos, distorcidos, hiperpartidarizados, é exatamente, quer dizer, o principal não, mas o primeiro problema é que a gente não chega num consenso, numa definição do que seja, inclusive, notícias falsas, né, do que seja esse fenômeno, que é o fenômeno que está sendo amplamente discutido por acadêmicos, por juristas e pela sociedade em geral. O problema de muitas dessas conceituações, e o problema, na verdade, de muitos desses debates sobre conceituações, principalmente aqueles que estão sendo travados no Congresso Nacional, é que, independentemente da orientação ideológica desses debates, muitos querem incluir uma definição do que é uma verdade aceitável e do que não é uma verdade aceitável. Eu gosto de uma definição de notícias falsas, que são publicações que viralizam em redes sociais a partir de informações comprovadamente falsas, com formato que simula o estilo jornalístico para enganar o público, ocultando a autoria. É claro que isso não resume tudo e não engloba totalmente o debate. Até porque a incidência do impacto das notícias falsas ele é pequeno em comparação ao conjunto que visa desinformar, manipular e hiperpartidarizar conteúdos de uma maneira geral. Eu só queria levantar um ponto, eu acho que os nossos expositores aqui vão poder falar muito mais sobre isso, mas eu queria levantar um ponto que é uma preocupação, inclusive, decorrente do fato de que o Estado brasileiro tem tentado, de forma equivocada, criar leis contra as fake news, definindo o que é mentira e, portanto, o que é verdade. O direito ao livre exercício de pensamento e a livre liberdade de expressão são garantidos não só pela Constituição Nacional, como também pelos tratados internacionais das quais o Brasil é signatário. Contudo, a liberdade de expressão não é um direito fundamental absoluto, até porque não existem direitos fundamentais absolutos, nem a vida é absoluta, caso contrário, você não teria o direito à legítima defesa. Qualquer pessoa que matasse outra legítima defesa seria presa e ficaria encarcerada, mesmo que não tenha tido responsabilidade objetiva na morte de outra pessoa. Mas, pois a partir do momento em que alguém abusa da sua liberdade de expressão, indo além de expor a sua opinião, atribuindo crimes que outra pessoa não cometeu, espalhando ódio, incitando a violência, pode trazer consequências graves à vida e à dignidade alheia. Mas a liberdade de expressão ela não admite censura prévia, ou seja, apesar de alguns magistrados não entenderem isso e darem uma sentença aqui, outra ali, calando de antemão biografias, reportagens, propagandas, movimentos sociais, a lei garante que as pessoas não sejam proibidas de dizer o que pensam, o que nos leva a um outro lado da moeda. As pessoas não podem ser impedidas de dizer o que pensam, mas elas são responsáveis pelos impactos da divulgação das suas opiniões e das suas declarações. E toda pessoa que caluniar, difamar, injuriar está sujeita, já hoje, a cumprir as consequências disso. Pagar indenização, ir para a cadeia, perder emprego, ter a candidatura cassada, eventualmente. Enfim, só que isso só acontece a posteriori, nunca a priori. A gente tem que, acho que, atuar hoje, mais do que nunca, olhando as movimentações do Congresso Nacional Brasileiro, para qualquer tentativa de tentar instalar censura prévia no país, seja ela à direita, seja ela à esquerda. Para uma democracia, é preferível um ecossistema político contaminado com a circulação de notícias falsas do que um Estado com poder de decidir o que é verdade e o que não é. Dito isso, gostaria de apresentar nossos três debatedores dessa manhã. Primeiro, à nossa direita, e com o tendão rompido, professora Esther Solano, socióloga, professora da Universidade Federal de São Paulo, no curso de Relações Internacionais. À minha direita, e isso não é uma crítica, o jornalista, escritor, tradutor e editor da Veneto, Rogério de Campos, e à minha esquerda, Rodrigo Ratier, jornalista e pedagogo, professor de jornalismo da Faculdade Casper Libero. A ideia, a dinâmica é a seguinte: eu vou fazer uma pergunta para cada um dos três, eles vão responder, depois faço uma outra pergunta,
Depois a gente vai abrindo o debate, tá? Para a gente poder fazer uma coisa um pouco mais dinâmica e as pessoas não dormirem, né, com longas explanações. Esther, eu queria começar contigo. O aumento na circulação de conteúdo voltado à desinformação e à manipulação e sua utilização clara para moldar a opinião das pessoas em um ambiente ultrapolarizado como o nosso está levando a uma crise em nossa democracia. O próprio Aviz Ovadia, que é chefe de tecnologia do Centro para a Responsabilidade de Mídias Sociais do MIT, ele usa o termo infocalipse para retratar esse fundo do poço. O Brasil está indo para o fundo do poço nesse sentido? Bom dia a todos. Primeiro, eu queria primeiro agradecer muito a presença de vocês e vamos lá, o Brasil está indo para o fundo do poço. Eu sou uma pessoa otimista por natureza, então eu posso estar no fundo do poço que eu vou falar que não estou. Então, não sou muito recomendável para perguntar isso. Vocês sabem que eu estava outro dia lendo um texto do Deleuze, do filósofo francês, e ele diz assim, mais ou menos, né? Ele diz, o poder quer corpos tristes, né? O poder quer corpos desesperançados, deprimidos, frustrados, porque os corpos tristes são muito mais manipuláveis, né? Porque a tristeza é uma potência afetiva que nos deixa calados, né? Que não nos deixa nos movimentarmos, né? Então, contra o poder, a gente tem que ter alegria, esperança, um potencial construtivo, né? Então, por isso que eu nunca gosto de falar que a gente está no fundo do poço. Está ruim a coisa, está ruim, né? Mas cair na desesperança coletiva, isso é estar nas mãos do poder. Portanto, não estamos no fundo do poço ainda. Uma coisa que eu acho interessante quando a gente fala de fake news e por que as fake news são um potencial destrutivo para a democracia em algumas ocasiões, é porque, veja bem, o Leo falou aqui uma coisa interessante. De fato, como definir fake news é complexo, né? Porque a gente falava antes aí fora, fake news é uma terminologia muito nova, então parece um fenômeno novo, né? Parece um fenômeno que surge na rede social, mas nós sabemos que a mídia tradicional hegemônica, a vida toda, de fato, produziu fake news, né? Porque basicamente informação manipulada, informação extremadamente enviesada, informação inverídica, muitas vezes, é de fato produzida pelos grandes monopólios informativos tradicionais, né? Então, não é um fenômeno novo, nem muito menos, né? Nós já sabemos como funciona isso, né? Agora, uma coisa que me preocupa muito, e por isso que eu acho que talvez seja um pouco essa visão apocalíptica, né, que nós temos de por que a fake news ela é desastrosa, não é só porque ela tem um conteúdo falso, porque ela produz um conteúdo inverídico, falso, e sim porque a fake news ela joga na dialética do inimigo. Então, não é qualquer tipo de conteúdo falso. Normalmente é um conteúdo falso cujo propósito é atacar o inimigo. E o inimigo, claro, tem múltiplas definições, uma palavra polissêmica, né? Então, dependendo do contexto social e político, o inimigo pode ser qualquer um, né? Portanto, é preocupante um pouco isso. Fake news instaura uma dinâmica bélica, que é o seguinte, o meu opositor político não é meu opositor, é meu adversário. E, portanto, como é meu adversário e meu inimigo nessa dinâmica bélica de guerra, meio militarizada de informação, eu tenho que acabar com ele, eu tenho que deslegitimá-lo como interlocutor. Então, fake news joga esse papel, deslegitimar o outro como interlocutor, degradar o outro, negar a sua capacidade como ator político, como ator social, e basicamente degradar o outro ao nível da desumanização e da despolitização. A gente vê muito, por exemplo, quando nós falamos, por exemplo, uma coisa que eu trabalhei um pouco, o conteúdo das fake news antipetistas ou antilulistas, né? O que você vê muito desse conteúdo é uma clara tentativa de desumanizar a figura do PT, de despolitizar a figura do PT, do Lula, de Dilma, com conteúdos, enfim, extremamente duros, agressivos, violentos. Então, portanto, essa informação, esse conteúdo falso, inverídico, manipulado, pseudo-informativo, cumpre essa informação, que justamente é a de desumanização e a de negar a interlocução do outro, né? O Goffman, ele falava, isso é muito perigoso, porque quando numa democracia eu nego a humanidade do outro, eu nego o outro como interlocutor político, ele dizia, eu estou ofuscando o outro, degradando o outro, então
fica o quê? Então fica o monopólio informativo, fica o monopólio ideológico e eu não tenho mais debate, porque não é possível um debate entre pessoas que não se identificam, entre pessoas desumanizadas. Portanto, enfim, eu acho que eu queria só colocar isso para você num primeiro momento, pensar como a fake news ela impacta negativamente o tecido democrático, porque ela impõe uma visão única de mundo, uma visão única ideológica, e porque ela entra nessa dinâmica da informação do inimigo. Acabar com o outro é o propósito da fake news, né? Você tinha até mais tempo, você podia aproveitar. Né? Tô bonzinho. Rogério, saindo um pouco aproveitando essa explanação inicial que a Esther fez, mas entrando no seu campo de atuação específica, que é o mercado editorial, queria que você falasse um pouco sobre o papel das narrativas ficcionais como ferramenta do obscurantismo, né? A produção sistemática e orientada de conteúdo fraudulento, mentiroso, ele pode ser considerado um projeto literário para a construção de uma narrativa geral da hegemonia sobre um outro grupo? Primeiro, eu não tenho não tenho um pensamento tão organizado quanto a Esther e o Léo, assim. Eu sou um comerciante. Eu tenho uma editora e fico vendendo livro. Então, comerciantes são os que têm o pensamento mais organizado. Não tenho dúvida. A academia, a gente tem muito a aprender com vocês. A gente está lançando esse livro, então eu vou fazer propaganda, porque eu sou um comerciante. A gente está lançando esse livro, é um livro do Ben Bakhtian. O Ben Bakhtian é um jornalista americano. Ele aparece no The Post, aquele filme do Spielberg, tal, que é o cara que descobre lá os documentos do Pentágono e tal. O Ben Bakhtian fez esse livro no início dos anos 80, mostrando que a comunicação nos Estados Unidos, meios de comunicação, cinema, televisão, estava nas mãos de 50 grupos. 50 grupos tinham dominado. Ele mostrava como, ao longo do século XX, era uma coisa muito comum cidades pequenas dos Estados Unidos terem 2 jornais. Sabe? Qualquer cidade tinha 2 jornais, tinham suas rádios, tal, não sei o quê. Aquilo lá foi desaparecendo. Ficou um jornal, depois ficou um jornal da região, depois ficou o jornal do Estado, dominando amplamente, e aquilo na mão de cada vez menos grupos. Na época, o Ben Bakhtian foi chamado de apocalíptico, acusado de tal, isso daqui não existe, tal. Os números, confirmou o que estava lá. Só que o pior, o livro foi tendo edições sucessivas e foi mostrando que, na edição de 97, eu acho, que foi a que teve uma primeira edição pela escrita no Brasil, eram 29 grupos já. Ao longo, o Ben Bakhtian morreu há pouco e ele foi fazendo novas edições. A última edição eram 6 grupos, dominavam totalmente as comunicações dos Estados Unidos. Está tudo junto. Hoje em dia, a Disney faz parte de um grupo que tem a Marvel, que tem, sabe, está tudo na mão de poucos caras, assim, toda a comunicação. Então, assim, eu sinceramente as fake news me preocupam um pouco dentro de um contexto em que, sabe, está tudo tão na mão de poucos que dominam, sabe? Eu vejo no meu mercado editorial, assim, Amazon, Saraiva, tal, assim, os players do negócio são tão poucos. Isso determina o conteúdo geral. É uma expansão que teve de dominar todo o mercado, acompanhado com uma expansão para dentro. Eu trabalhei como jornalista muitos anos e tal. Eu nunca vi o que acontece hoje, que é um alinhamento das redações com os interesses do patronato. Sabe, essa é uma coisa muito impressionante. O Roberto Marinho tinha seus comunistas, falava dos meus comunistas, porque ele precisava lá dos comunistas como mão de obra. Hoje não precisa mais. Hoje, sabe, já tem um monte de gente, já as redações são cada vez mais alinhadas. Não estou falando que não tem exceções, não estou falando que não existam fissuras dentro, mas as redações estão cada vez mais alinhadas com isso daqui. O pensamento, você pega os jornalistas de economia, estão cada vez mais alinhados com os economistas dos bancos. Sabe? Eles vão pegar suas fontes e todo o discurso deles é o discurso dos economistas dos bancos. Então, assim, a preocupação com as fake news, me parece, eu acho um pouco menor, sabe? Assim, a quantidade
Sabe, nesse sentido, a palavra de ordem, vamos democratizar as fake news, sabe? Todo mundo está mentindo, pelo menos deixar o povo todo fazendo, também falando as suas mentiras no negócio. A questão que é a pergunta do Léo é bem interessante, o que me pega um pouquinho é uma coisa além disto. Com esse controle cada vez mais apertado, cada vez mais centralizado das comunicações, um efeito disso tem sido a direitização geral das coisas. Assim, a gente sente o que era uma posição sei lá, de direita no passado, hoje em dia é uma posição de esquerda. O que era uma posição de esquerda, hoje em dia é visto como uma posição de extrema-direita. Tem um negócio desse, e a gente vê isso daqui. Assim, a esquerda foi banida das bancas, as revistas, as posições de esquerda foram banidas das bancas, se refugiaram nas livrarias, e, hoje em dia, estão perdendo espaço dentro das livrarias. É uma coisa muito engraçada. Você entra numa Saraiva, por exemplo, vai lá ver o pedaço de Humanas, o balcão, onde tem os livros que vendem. Você vai ver lá o Olavo de Carvalho, lá com o manual de idiota dele, você vai ver os monarquistas, você vai, assim, o pedaço de Humanas está dominado pela direita. É uma coisa, sabe, o manual do politicamente incorreto, tal, isso daí, assim, a maior parte dos livros, podem conferir. É desse jeito. Mas tem uma coisa mais assustadora, que é a ficção. O pedaço de ficção está cada vez mais dominado por literatura que quase podemos chamar de fascista. E eu quero dizer o que eu quero dizer com isso daqui. O que homem adulto branco lê? Lê graphic novel. É isso que o homem lê, basicamente. A ficção de homem é graphic novel. E você entra no espaço de quadrinhos, que cresceu adoidado nas livrarias, não existia, é quadrinhos de super-heróis. Eu não tenho uma ideia, não tenho como falar. Como eu te falei, eu não sou um pensador, não sou um acadêmico, não tenho muito fechado, mas eu fico um pouco impressionado. Era um subgênero de moleques, foi uma coisa criada na década de 30 para meninos de 8 anos, foi uma literatura criada para meninos de 8 anos, que despencou as vendas no início da década de 40, ficaram baixas e tal, e voltaram a partir dos anos 80. Eu acho isso daqui muito interessante, sabe? Por que isso está acontecendo, sabe? Em que medida esse crescimento da direita com esse entusiasmo por super-heróis? E homens adultos, não são mais crianças. As crianças não leem, são homens adultos. Eles vão essas Comic-Con, esses eventos, é marmanjo, é cara com mais de 30 anos que estão vivendo isso daqui. É uma coisa muito esquisita. Enquanto era pouco, sabe, é mais ou menos como enquanto era cigarro de palha, cigarro não era uma questão de saúde pública. Quando cigarro vira produção industrial, vira uma questão de saúde pública, sabe? Enquanto eu não estranho um amigo que é fã do Batman, que tem um monte de coisa do Batman, eu não estranho que tem um fã de clubes do Batman, mas quando fica uma coisa tão generalizada, é mais ou menos como você vê uma mulher andando de burca, você fala, que engraçado. Agora, você vê um grupo lá, 5 mulheres no mesmo dia, você já começa a estranhar. Agora, quando você entra na Avenida Paulista e a maior parte das mulheres estão usando burca, aí você acha que o negócio, né, assim, ultrapassou um momento de pânico, assim, sabe? Eu acho muito esquisito o que está acontecendo. E acho que existe uma ficção de direita. A gente fala muito da narrativa, que a direita está impondo sua narrativa, mas a direita, me parece, está impondo sua ficção também. E eu não sei se isso não é mais perigoso do que as fake news, sabe? Eu não sei se o trabalho do Padilha, o quanto que isso daqui não criou a situação, não preparou as mentalidades para o que a gente está vivendo hoje, sabe? É muito tempo desse culto à América, muito tempo, desde os anos 80, cultuando a América, aquelas cerquinhas brancas, aquelas casas de subúrbio. Isso criou o padrão de normalidade nas cabeças, assim, sabe? Enfim, eu não tenho nada claro. Eu vim para ver se alguém responde isso para mim. Obrigado. Obrigado, Rogério. Rodrigo, falando um pouco de educação aqui, para nessa primeira passagem que a gente vai fazer.
A produção de notícia ela não é feita no vácuo, né? Ou seja, não haveria problema de produzir conteúdo falso se ninguém acreditasse em conteúdo falso. Isso joga luz no processo de recepção, na audiência e em como as pessoas recebem e interpretam o que elas veem. Como é que a educação pode auxiliar no combate às notícias falsas? Obrigado, Léo. Bom dia, Esther, Rogério, bom dia a todas e todos. É um prazer fazer parte dessa mesa. Eu acho que essa é uma questão central, né? Quando a gente fala de fake news, e pegando aí muitos textos acadêmicos que propõem taxonomias, terminologias, enfim, tentam circunscrever um pouco esse fenômeno que alguns dizem que é novo, outros dizem que sempre existiu. O foco recai sempre no polo da produção, né? Do jornalista, da organização, do veículo que está produzindo as notícias. E eu acho que a gente tem esquecido um pouco da recepção, não é? Que é a audiência, né? O que se chamava de audiência anteriormente. Hoje, o Jenkins vai falar em usuários, o Bruns vai falar em producers, né? Uma mistura de produtores e de usuários, ou seja, as pessoas que recebem a informação e recebem de uma forma cada vez menos passiva, cada vez menos ordeira, né? Então, a audiência hoje ela é barulhenta, ela reinterpreta, ela remixa, né? Como se diz essa informação, ela coloca para o mundo também a sua própria interpretação. E isso tem ocasionado cada vez mais disrupções, para usar uma palavra da moda, né, no fluxo comunicativo. Então, eu acho que assim, falar de fake news exige que a gente considere o fluxo comunicativo como um todo, né, pensando nos polos bem básicos mesmo, né, o produtor, a mensagem e o receptor. Minha ideia é que o polo esquecido aí dessa tríade é o receptor, e por isso me parece que quando a gente fala em receptor, a gente está falando em educação, né? Algumas obviedades. Acho que a maioria das pessoas são fracamente equipadas para interpretar as mensagens que elas veem, que elas leem, não por culpa delas, né? Eu acho que é um contexto social que a gente criou. A gente não tem nas escolas, não sei, acho que aqui ninguém teve na educação básica, e aqui, exceto quem fez curso de comunicação, não teve os preceitos, os requisitos para ler notícias, certo? Então, a gente não aprende na escola a identificar a autoria, a olhar a data, a perceber se uma foto está dentro ou fora de um contexto, enfim, esses índices básicos que ajudam a entender se uma informação ela tem características de veracidade ou se ela está mais próxima do polo da invenção, da manipulação, etc. E tal. Então, esse eu acho que é um primeiro ponto, considerar fortemente a recepção. A segunda coisa é tentar ampliar um pouco a caixinha da fake news, né? Assim como o Léo, eu trabalho com uma definição também restrita de fake news. Eu acho que quando a gente fala de fake news, nós estamos falando de um fenômeno que é recente, que é ligado às redes sociais, né? Eu acho que conteúdo falso, ou pensando, né, tentando tirar um pouco essa dicotomia do verdadeiro e do falso, mas pensando num contínuo, né? Então, num polo a verdade inatingível e no outro a mentira deslavada. O que a gente tem, na maioria dos casos, é uma informação que se situa entre esses dois polos, né? Que tem a fake news, ela tem, pelo menos, alguma característica de verdade, senão ela seria descartada logo de cara. Então, o que eu acho é o que sempre existiu, é algo mais amplo, que é a desinformação, né? Pensando aí em desinformação nas notícias que são falsas no todo ou parcialmente, que são ou produzidas ou entendidas como informações verdadeiras, né? Eu acho que as que são produzidas como notícias falsas para passarem como verdadeiras, a gente já tem mais claro, né? Então, por exemplo, pensando na fake news como essa definição mais estrita das informações, repetindo o que disse o Léo, né? Informações comprovadamente falsas, sem uma autoria definida,
com conteúdo que simula o formato jornalístico e que viraliza na internet e nas redes sociais, né? Esse é um tipo. A gente tem também um outro tipo, e aí sim eu acho que é o que sempre existiu, que é a fraude, o enviesamento, que são as publicações jornalísticas que não têm os preceitos de objetividade, de precisão e que visam favorecer politicamente ou economicamente determinados atores ou determinados grupos, né? Então, fake news, fraude e enviesamento formariam uma parte do guarda-chuva ligado à produção que eu acho que pode ser chamado de manipulação, que é quando você tem informações que são, no todo ou parcialmente falsas, para tentar, de alguma forma, enganar a audiência com alguma intencionalidade, geralmente política ou econômica. O outro lado, que é o lado da recepção, para mim é o que eu estou tentando chamar de, na falta de melhor palavra, de incompreensão, que é o tipo de notícia entendida como verdadeira por uma falta de competência para a leitura da mídia. Então, por exemplo, tem muita gente que entende artigos de opinião como notícias, certo? Artigo de opinião não é uma notícia. Então, um artigo de opinião não pode, no meu entendimento, ser classificado como fake news. Tem gente que, muitas vezes, compartilha uma paródia do sensacionalista, né? Por exemplo, o Lula tenta fugir da prisão se filiando ao PSDB, né? Como notícia verdadeira. Eu acho que esse tipo de notícia também não pode ser considerado como fake news. E também não vejo nela uma intencionalidade de enganar, né? Eu vejo que aí existe essa falta de competência para a leitura da mídia. E, por fim, a gente tem as sátiras, né? Então, pensando aí no Weekend Update do Saturday Night Live, aqui no Brasil, no Greg News, enfim, que partem de um pressuposto verdadeiro, mas fazem uma análise opinativa, exagerada, com efeito humorístico, que não é também para ser percebida como uma notícia verdadeira, mas muitas vezes ela é. O que eu quero dizer com isso tudo? Essa tentativa de dizer que tudo é fake news, eu acho que ela mais atrapalha do que ela ajuda. No meu entendimento, a gente ganha se a gente fizer uma definição mais estrita de fake news, dentro do grande guarda-chuva que é a desinformação. E falando um pouquinho de educação, acho que eu me estendi um pouco tentando uma tipologia aqui das fake news, mas a educação ela tem um efeito, né, vamos dizer, no compartilhamento de competências para ler a mídia, mas acho que a gente não pode ter grandes ilusões também, né? Não podemos cair no discurso político que vê a educação como solução para todos os males. Ela não é. A educação, por definição, ela tem efeitos pontuais, ela tem efeitos cuja comprovação costuma demorar muito tempo para ser efetivada, ou seja, um investimento na educação para as mídias provavelmente vai dar resultado daqui a muitos e muitos anos, e ela exige um ganho de escala que provavelmente a gente não está pronto ainda para fazer, né? Então, eu acho que a educação ela pode ajudar, mas eu tenho poucas ilusões de que ela vai resolver o problema de uma forma totalizante e de uma forma rápida. Acho que demora e é um trabalho de formiguinha, que precisa ser começado. Obrigado, Rodrigo. Eu vou passar para a Esther de novo, fazer uma outra pergunta para a Esther, aí você tem até 10 minutos para responder. Seguindo o que você estava falando, e até lembro de uma entrevista que você tinha dado, acho que para a Folha de São Paulo, um tempo atrás, que os discursos de ódio na internet eles têm se apropriado de elementos da cultura pop para serem mais atraentes, né? Como é que funciona isso? Essa é uma coisa muito interessante. Não sei se vocês estão ouvindo esses termos do pós-fascismo, neofascismo que estão por aí circulando. É o seguinte, basicamente é o clássico discurso de ódio, que todo mundo já conhece, né? Então, o clássico discurso fascista de ódio que busca exterminar o outro, seja fisicamente, seja metaforicamente, né? Só que com uma roupagem nova, com uma apresentação nova. Então, você tem um conteúdo de ódio, só que esse conteúdo ele é apresentado como o Leo falou, o que nós chamamos a nova direita pop, né? É a ideia de que você tem o que a gente diz a memificação da política. Você tem o meme,
o vídeo do YouTube, você tem uma piada, uma questão assim folclórica, né, que te faz rir, que é uma coisa leve, juvenil. Portanto, você passa um conteúdo que de fato é um conteúdo misógino, racista, xenofóbico, mas a forma com a qual esse conteúdo se apresenta é uma coisa juvenil, trivial, é a piada, é uma coisa até ridícula muitas vezes, né? É muito, vocês pensam um pouco no Bolsonaro, como ele consegue capilarizar, passar uma mensagem que é claramente conteúdo fascista de ódio, mas de uma forma que as pessoas muitas vezes não identificam isso como discurso de ódio, porque pensam, bom, é que ele fala muito mesmo, ele é um falastrão, é assim, mas tudo bem, não tem problema, né? Você tem uma trivialização e uma banalização do discurso de ódio. Só vou dar um exemplo rapidinho. Eu estou fazendo, já acabei, uma pesquisa com eleitores do Bolsonaro. Fui aqui em São Paulo, numa escola de periferia, na Zona Leste, e conversei com alunos dos 14 aos 17 anos. Estava lá na sala de aula, uns 40 alunos. Coloquei um vídeo do Bolsonaro, um vídeo nessas características, um vídeo xenofóbico, misógino, um terror, né? Só que nesse perfil, né? Ele colocava assim, os óculos escuros do mito Bolsonaro, a musiquinha, né? Era um vídeo do YouTube, um meme, uma piada, nessa coisa engraçada pop, né? Colocou o vídeo, 5 minutos, a reação dos alunos foi rir e aplaudir no vídeo, né? O conteúdo era um conteúdo fascista brutal, né? A forma de apresentação do vídeo é a forma que eles estão acostumados, essa forma juvenil, pop, né? Então, assim, foi uma coisa brutal. Olha, eles não entenderam o conteúdo porque eles ficaram fixados só nessa forma leve, juvenil, agradável, pop para eles. E aí, eu perguntei, gente, mas por que vocês estão aplaudindo? Uma coisa horrível que ele está falando. A resposta deles: professora, que o Bolsonaro é bacana. O Bolsonaro é bacana. Veja bem isso, que perigoso isso. Então, é o fascismo apresentado de uma forma bacana. O Bolsonaro é legal, professora. É um mito, né? A gente gosta dele. O que a gente não gosta é dessa esquerda que é muito chata. Então, assim, entre aspas, bem o que eles falaram. Então, a gente na esquerda que é muito chata, porque nós, de fato, temos uma linguagem muitas vezes envelhecida, que não consegue comunicar a nível também emocional, afetivo com esses jovens. E essa nova direita pop é legal e é bacana. Olhem que perigo isso, né? Olhem que perigo para disseminar uma mensagem de ódio que eles nem estão percebendo que é ódio, né? Nesse sentido, Rogério, falando e retomando o que você tinha falado dos quadrinhos, e continuando a falar que está falando de cultura pop, muitos das graphic novels, das histórias de heróis que surgem nas primeiras décadas do século XX, lá atrás eles nascem, muitos deles acusados de fascismo também, né? E aí eu queria que você falasse um pouco como é que esse conteúdo, essa produção, ela sai do submundo, quer dizer, da subcultura, das mãos de uma parcela menor da população e ganha um mainstream durante o governo Reagan. No início do governo Reagan, teve um negócio do Dinesh de Souza, o Heritage Center. Eles tiveram aquele projeto do nascimento do politicamente correto. Eles falavam que a cultura americana, a Hollywood, vendia uma imagem muito negativa dos Estados Unidos. Os quadrinhos vendiam uma imagem muito negativa dos Estados Unidos. E isso era um problema para os Estados Unidos internacionalmente e era um problema internamente, que os americanos, os jovens americanos, estavam com heróis negativos, tinha uma imagem negativa da América. E foi nesse momento que eles tiveram um monte, assim, essa história do politicamente correto, como a gente... Então, nasceu ali. O politicamente correto é uma história muito longa, o termo, mas esse politicamente correto, assim, eles foram para cima. Teve o caso famoso das fotografias do Mapplethorpe, de censura contra elas, uma exposição que tinha um patrocínio governamental foi lá impedida de acontecer, teve uma grande celeuma por causa disso. Teve várias perseguições a bibliotecas americanas porque tinham lá os livros dos beatniks, por exemplo. Teve uma biblioteca que planejava comprar a biblioteca do Allen Ginsberg, que foi ultra perseguida por causa disso daí. Teve um monte de coisa que era isso daqui, limpar a América. O resultado disso daqui, nos anos 80, a gente viu, assim, sabe, aqueles filminhos americanos e tal, e eu acho que nasce muito disso daqui. Tem uma figura muito preciosa que combina com o Bolsonaro, que a mídia, a cultura pop americana valoriza muito, é o rebelde da ordem, é o rebelde defensor da ordem. Sabe, o Batman é o rebelde defensor da ordem.
O Batman é muito interessante, porque o Batman é a leitura favorita do Moro. É muito significativo isso daí. Assim. O que é o Batman? O Batman é um rico que ele, para defender a ordem, ele vê que a lei não dá conta, os meios não dão conta. E ele, com a cumplicidade do comissário Gordon, que é a força da polícia, ele sai para resolver e limpar a cidade. É isso que faz a cabeça do Moro. Sabe? Eu tenho certeza, desde pequenininho educado com esse negócio. Sabe? Então, assim, esse personagem, o rebelde da ordem, é a definição do fascista. É a definição do fascista. E é isso. Assim, tem um negócio que eu vi numa revista de direita, um artigo bem interessante, o cara falava desse negócio das fake news, e ele falava, é uma bobagem essa história de ter tido uma campanha russa contra tal. Ele falava que não teve nada do governo. O que tem é que assim, tem um monte de moleques nos Estados Unidos, no leste europeu, que são ótimos de tecnologia, ótimos de informática, eles fazem aqueles negócios para ganhar umas moedinhas, colocar posts que eles vão ganhar umas moedinhas a cada vez que tem cliques daquele negócio. E eles descobriram um mercado imenso, que era a direita americana. Os velhos de direita americana, eles ficam desesperadamente dando clique e compartilhando aqueles negócios, e os moleques lá na Macedônia estão ganhando dinheiro com esse negócio. Sabe? Então, assim, por que estão consumindo, nesse sentido, o receptor? Estão sendo educados. Estão sendo educados pelos gibis, estão sendo educados pela Hollywood, e estão sendo educados pela Veja, estão sendo educados. Esse é o padrão do herói e o que se espera. É natural que goste do Bolsonaro ou do Moro. Eles foram criados com isso daí. Eles foram criados, educados com isso daí. Eu não sou a favor de censura de maneira alguma. Eu acho que precisa ter mais liberdade, não menos. Enfim. Rodrigo, como é que a gente faz, então, para dentro desse ambiente, né? Como é que a gente faz para qualificar o debate público? Como é que a gente faz para educar para o debate público? A gente teve, durante o governo Lula, o Lula quis democratizar o acesso à internet e tentou, junto, inclusive, com o MIT, fazer aquele computador de $100, aquele notebook de $100, para as pessoas terem acesso, e falhou, não conseguiu, até porque ninguém bate o mercado nesse sentido, e o mercado conseguiu, de certa forma, não vou dizer democratizar, mas ampliar o acesso à internet através da popularização dos smartphones. Né? Acho que até uma pergunta, quem aqui tem celular? Levanta a mão, por favor. Que não tem. Né? Quem não tem está de parabéns. Né? Mas, então, ou seja, só que o que acontece é que as pessoas têm acesso à internet, mas não necessariamente elas entraram e passaram a usar a internet com conhecimento a respeito do debate público, com conhecimento a respeito não foram educadas para a mídia, não tiveram um trabalho não passaram por uma reflexão a respeito da absorção de informação ou delas como compartilhadoras e produtoras de informação, né? Então, como educar para a mídia? Como é que preparar esse terreno? Olha, eu acho que o que não fazer, né? Primeira coisa, eu acho que a gente precisa, num certo sentido, segurar a onda em relação a esse comichão de lutar com as mesmas armas, né? Então, me incomoda um pouco, e eu acho que você está coberto de razão, Rogério, quando você fala que os jovens foram educados por Hollywood, pela cultura pop, como a Esther fala, né? Então, assim, me incomoda um pouco que a gente também esteja fazendo os óculos da opressão com os memes de esquerda, sabe? Trabalhando com as mesmas armas, assim. Eu acho que o caminho passa um pouco por segurar a onda em relação ao discurso polêmico, né? Que acho que é um renascimento que veio com os autores de direita, a esse uso desmedido e emburrecedor. Eu concordo com a Esther de elementos da internet, da cultura pop, e busque um pouco uma renovação de forma que seja capaz de se disseminar, um conteúdo mais rápido, um conteúdo que não exija tanto tempo para a sua decodificação, porque essa é a marca da nossa época, né? As pessoas têm pouco tempo para isso, mas que não abra mão de um compromisso com a precisão, com a justiça, com a objetividade. Como fazer isso?
Eu não tenho nenhuma fórmula mágica. Essa é uma questão que, sem dúvida, me traz uma angústia bastante grande, mas eu acho que é um reforço que precisa ser feito pela escola, né? Então, por que a gente ainda lê livro, né? Por que ler livro ainda é uma coisa importante para a gente aqui? Acho que todos que estão aqui nesse ambiente aqui compartilham dessa paixão por livro ou por textos longos, enfim. Onde está o prazer, o engrandecimento na reflexão que um texto mais longo, que uma pensata que coloque alguma coisa, que coloque de uma forma serena uma ideia com a qual a gente não concorda? Como é interessante a gente ler isso e se questionar a respeito disso, né? Eu não vejo outra forma de fazer isso a não ser pela escola, pelo sistema oficial de ensino mesmo. Por quê? Porque a escola é o lugar onde você reiteradamente vai mostrar a importância dessas coisas, da reflexão, do texto longo, da serenidade, do ler, pensar e só depois emitir uma opinião, né? Porque é isso que o Rogério falou. Existe um bombardeio da cultura pop pela mídia e ela é constante, reiterada ao longo de anos, de décadas, enfim. A escola também é essa reiteração, né? A gente passa, sei lá, 12 anos na escola, depois mais 4 na graduação, não sei quantos na pós, então 20 anos de reiteração. A gente tem perdido essa oportunidade, me parece, com um discurso que é ainda do século XIX, né? Então, aulas magistrais, talvez isso que a gente está fazendo aqui nem seja muito adequado, né? Um tablado de frente para as pessoas, só a gente fala, depois vamos abrir a palavra, enfim. Mas eu acho que a gente precisa buscar renovações dentro do espaço da educação, dentro do espaço escolar, e não simplesmente achar que a renovação é jogar com as armas do adversário, né? Esse emburrecimento dos memes, eu acho, a gente dá risada e tal, não sei, eu vejo também como uma simplificação grosseira, exagerada, estereotipada, como diz a Esther, né? Transformar o adversário em inimigo, desumanizá-lo. Eu acho que é mais isso. Como que a gente renova? O desafio é mais esse. Como que a gente renova o discurso escolar da reflexão acadêmico, intelectual, porque existe hoje um anti-intelectualismo, né, gigantesco. Eu acho que a gente precisa reforçar a intelectualidade. Como a gente faz isso? Como a gente faz essa renovação sem cair para essa deriva das armas dos adversários? Eu queria fazer uma pergunta para os três, e aí vocês respondem até em 5 minutos, a mesma pergunta para os três, que é, na opinião de vocês, qual que é o papel que deveria desempenhar as plataformas de redes sociais nesse debate? Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. Qual que é o papel que que essas plataformas deveriam desempenhar e não desempenham? Esther? Desculpem por essa postura pouco ortodoxa, mas é que a perna já estava doendo, né? Olha, eu tenho muitas dúvidas sobre isso, mas uma coisa que me parece, que eu acho que nós deveríamos, pelo menos, começar a refletir, é a responsabilização das plataformas, né? Porque, de fato, tem uma coisa que a gente não falou aqui, mas, às vezes, por ser óbvia, não se fala, que é que as fake news, elas geram lucro, né? E elas geram, de fato, enfim, capital, né? Isso é importante, né? Então, as fake news não surgem do nada, não são simplesmente espontâneas, tem grupos por trás, tem gente por trás, enfim, no final das contas, acabam gerando também uma movimentação de capital, né? Então, tem sim um lucro vinculado a fake news, né? Tem toda uma circulação. E, direta ou indiretamente, plataformas como o Facebook ou o WhatsApp, elas acabam se beneficiando de alguma forma dessa viralização de conteúdo, né? Então, acho que passa por me parece que por uma primeira etapa de pensar que tipo de responsabilização que nós queremos para essas plataformas. Eu estava aqui conversando antes, essa ideia de, enfim, o Zuckerberg, né, depondo diante do Congresso estadunidense, imagino que todo mundo viu, né, quando o Zuckerberg falou diante do Congresso, gente, é uma piada, né? Ele parecia simplesmente que estava conversando com os colegas como se ele não tivesse, de fato, nenhuma responsabilidade, né? Então, não consigo pensar em soluções fechadas, mas me parece que passa por isso, né? Eu acho que veja bem, que paradoxo, né? Que
no que a gente caiu, né? Quando vocês lembram nos anos 80, 90, sobretudo nos anos 90, quando a internet começa a ser de fato um propulsor social, que se fala muito com uma visão muito romântica da internet, né? Então você tem muitos autores que dizem que a internet vai democratizar a esfera pública, né? Vai ser a nova ferramenta revolucionária, né? Vai ser uma nova ferramenta de impulsão dos movimentos sociais, né? E o que a gente vê hoje é que o espaço da internet, e sobretudo o espaço dessas redes sociais, não escapa da lógica corporativa. Isso é uma coisa muito importante. Eu sempre falo com meus alunos como esperar que a rede social seja um espaço revolucionário quando é um espaço capturado pela lógica econômico-corporativa do capital, né? Então, é uma incoerência aí, de fato, né? Isso é importante, né? Então, acho que, enfim, uma responsabilização a essas grandes empresas deve passar pela mesa, sem dúvida, né? Eu acho que tem como responsabilizar, elas podem ser responsabilizadas, e a solução é simples, elas não deveriam ser privadas. O Google não deveria ser privado. A importância que o Google tem, as redes sociais, não deveria ser privado. Assim, não tem que ter transparência naquilo lá. A gente pode falar, vai ficar na mão do Estado? Bom, de fato, alguém tem ilusão que o Google não tem parceria com o Departamento de Estado americano? Sabe, que o Facebook não tem um passo que quiser para o governo americano? Passa. Então, assim, deveria ser transparente. Revolução, Lula livre, pronto. Eu acho que a única solução é estatiza o Google. Eu estou nesse binômio também, responsabilização das plataformas e transparência. Eu acho que elas poderiam ter, por exemplo, uma carta de princípios, né? Então, assim, não acredito na neutralidade da tecnologia, né? Não acredito na neutralidade da mídia. Acho que toda mídia, todo veículo deveria ter sua carta de princípios. Qual que é a carta de princípios do Facebook? Aceita todo tipo de publicação? Aqui é um espaço que nós vamos aceitar discurso de ódio, vamos aceitar racismo, xenofobia, enfim, é isso? Ou é um espaço comprometido com os direitos humanos? E toda a infração aos direitos humanos, de alguma forma, vai ser penalizada, ou com redução da disseminação dos conteúdos, ou com o shutdown mesmo, tirar os perfis do ar, né? Eu acho que a transparência ela também se exerce dessa forma, né? E aí a gente vai poder escolher. Tá bom, então essa plataforma não está comprometida ativamente com a defesa dos direitos humanos. Muito bem, eu me reservo ao direito de não colocar as minhas reflexões nela. Eu vou abrir para perguntas da plateia, mas antes de abrir perguntas da plateia, eu vou só fazer alguns... Nossa, ainda bem que estava vazio. Fazer algumas comunicados que o pessoal pediu. O pessoal da Boitempo pediu para avisar que no livro Por que Gritamos Golpe tem um texto da Esther Solano, e está à venda lá. E também o pessoal da Boitempo pediu para avisar que no Cidades Rebeldes tem um texto meu, né, que também está à venda lá. E depois, no final, a gente vai sortear 2 livros, né? O Rogério trouxe um desse monopólio da mídia, a gente vai sortear, e eu vou também sortear um que é da expressão popular, que é meu, que é Pequenos Contos para Começar o Dia. Espera aí, você só não fala de política, de direitos humanos? Não, também escrevo ficção. Se bem que a vida da gente é uma ficção ultimamente. Totalmente. Então, a gente vai sortear os 2 livros para quem estiver aqui e aguentar ficar até o final. Olha que coisa. Perguntas da plateia, alguém tem? Senão a gente continua também rodando entre a gente, não tem problema algum. Oi? Ali lá atrás temos um. Depois ali. Bom dia. Em primeiro lugar, homenagear e agradecer a contribuição de todos. Esther, o Theodor Adorno ele tem um texto no livro dele, em Ensaio sobre Psicologia Social e Psicanálise, um texto chamado A Teoria Freudiana e o Padrão da Propaganda Fascista. Tem um trechinho que ele diz assim: dado que seria impossível ao fascismo angariar as massas através de argumentos racionais, sua propaganda tem necessariamente que desviar de um pensamento discursivo. Precisa ser orientada psicologicamente e tem que mobilizar processos irracionais, inconscientes e regressivos. A tarefa é facilitada pelo quadro mental de todos aqueles estratos da população que sofrem de frustrações sem sentido e, portanto, desenvolvem uma mentalidade mesquinha e irracional.
Tem um vídeo no YouTube que fizeram uma paródia daquela música Faroeste Caboclo sobre o Bolsonaro, e lá o vídeo é intercalado com muitos vídeos de cunho fascista dele mesmo. Por exemplo, quando ele fez aquela apologia ao estupro em relação à deputada federal, quando ele fala que o erro da ditadura foi ter torturado e não matado, e quando ele, por exemplo, fala que não existe essa historinha de Estado laico, o Estado tem que ser cristão. E o primeiro comentário no vídeo, e que tem muitas curtidas, é de um sujeito que disse: quanto mais vocês inventam mentiras sobre ele, mais nós vamos gostar dele. Então, assim, é o que eu falei, o vídeo está intercalado com vídeos de fala dele, e a pessoa mesmo assim fala, não, vocês inventam mentiras. Né? E assim, eu queria perguntar nesse sentido, né? Poxa, está colocado ali o fato, mas a pessoa coloca ali a ficção de que é mentira. Né? E ele cresce exponencialmente. Né? Embora a gente ache que não se deve levar a sério, porque ele não tem coligação, porque ele não vai ter tempo de propaganda e tal. Como é que a gente lida com esse cenário? Vamos ouvir a segunda pergunta também, e aí depois o pessoal pode responder. Bom dia. Eu queria, acho que a pergunta pode ser aberta para a mesa, que tipo assim, no meu mestrado eu pesquiso Facebook e censura. E essa questão das fake news é uma questão complicada, porque pode acabar com acusações de censura. Aí quando o Rogério falou assim, né, que como que os jornais e a comunicação dos Estados Unidos está se monopolizando, né? Então antes tinha um jornal numa cidade pequena, e hoje é praticamente poucos. E eu vejo que o Facebook está monopolizando a internet, as informações, a divulgação. E eu pergunto, e ele fala em combater as fake news também. Mas eu queria saber como vocês acham que vai ser as eleições brasileiras desse ano com as fake news. Que acho que principalmente hoje o debate nas redes sociais está assim, perigoso, né? Porque, por exemplo, o importante não é o debate, é suprimir o outro, é o outro como o inimigo político. Obrigado. Quer complementar uma coisa? Pode. Só seja breve. Não, sim, Esther, só complementando, a gente ouve muito, sim, a pessoa vai postar um vídeo, por exemplo, de um deputado, um parlamentar, ou mesmo do Bolsonaro, em tom de denúncia, né, de um discurso dele, mas as pessoas falam, eu não vou postar porque eu posso ter a intenção de denunciar, ser em tom de denúncia, mas eu posso acabar angariando, né, que nem esses jovens aí que você fez. Eu vou querer fazer uma denúncia, que provavelmente foi a sua intenção lá na Zona Leste, e a pessoa, não, olha que legal, gostei. Né? Como lidar com esse universo também? Obrigado. Esther? Vamos lá. Como lidar? Não sei. Eu tenho muitas mais dúvidas que outra coisa. Nessa pesquisa que eu estou fazendo, que eu já acabei, afortunadamente, com eleitores de Bolsonaro, tem algumas coisas bem interessantes, mas o que ele disse do Adorno, para mim, assim, eu gosto muito do Adorno, quando ele fala sobre o fascismo. Tem outro texto, se vocês puderem ler, é bem interessante, na Dialética do Esclarecimento, tem um texto muito pequenininho que se chama, o Adorno também, sobre a burrice, né? Se chama a burrice em termos filosóficos, né? E é muito bom porque ele diz assim, o burro é aquela pessoa que é incapaz de entender o mundo, aquela pessoa que não consegue mesmo entender o mundo.
E o nosso mundo é muito complexo, muito heterogêneo, é complicado mesmo de entender, né? É um mundo muito acelerado, que demanda muita capacidade cognitiva, afetiva, emocional, é complexo mesmo, né? Então, nem todo mundo tem essa capacidade cognitiva, emocional para entender o mundo, né? Então, o burro, no final das contas, é aquele que é incapaz, que tem uma limitação pela sua educação, porque ele foi reprimido, frustrado numa educação dura, né? Não aprendeu a entender o mundo, né? Tem uma imagem muito bonita que ele diz que o burro é aquele que tem uma cicatriz na alma. Não consegue, ele não vai conseguir mesmo, né? Uma limitação muito grande, né? Qual é o problema? Que esse burro, o burro que não consegue entender o mundo, que não consegue entender seu papel no mundo, é uma pessoa que tem medo, que tem um medo existencial, né? Uma pessoa que sente-se ameaçada porque as mulheres estamos ganhando cada vez mais espaço, porque o movimento negro está ganhando cada vez mais espaço, porque o movimento LGBT está ganhando cada vez mais espaço. Então, essa pessoa que não consegue entender tudo isso, sente um medo ontológico, existencial, sente-se ameaçado por tudo isso. Essa pessoa queria que o mundo fosse o mundo que ela conhecia anteriormente, um mundo ordeiro, um mundo que ela pudesse entender, simples, mais fácil, o mundo branco do patriarcado, aquele mundo que ela conhecia, né? A pessoa de direita, normalmente, é uma pessoa saudosa, melancólica, de um passado que era melhor para ela, né? O problema é que essa pessoa com esse medo e essa incapacidade, muito bem pode virar seu medo em ódio, né? O Spinoza sempre fala que o ódio, na verdade, é uma limitação que você tem, uma incapacidade, uma tristeza, ele diz, mas você associa isso a alguma coisa exterior. Então, não sou eu que sou incapaz, é algum outro, é o imigrante, é o refugiado, é o estrangeiro, é o jovem negro periférico, por exemplo, né? Então, o medo muito bem pode ser transformado em ódio, né? O Bolsonaro, o problema dele é que ele sabe muito bem isso. Ele sabe muito bem que as pessoas têm medo, e ele sabe muito bem manipular tudo isso, transformar isso em ódio, o famoso bode expiatório. E nós também sabemos muito bem que o ódio é uma potência política brutal. O ódio mobiliza muito. O ódio é uma potência política ímpar, né? Ela mobiliza eleitoralmente, ela mobiliza politicamente, porque o ódio comunica com as entranhas, comunica com aquilo mais básico que a gente tem, comunica com a base ontológica, né? Então, o ódio não é simplesmente a base racional, intelectual, ideológica. O ódio comunica com aquilo mais básico que eu tenho. Então, se eu tenho medo, se eu tenho ódio, o candidato que saiba manipular isso, captura isso muito fácil. Então, o fascista, basicamente, isso. Como lutar contra isso? Como lutar contra isso, que no fundo é muito humano, né? Esse que é o problema. O que o Bolsonaro está fazendo é capturar sentimentos que, no fundo, são muito humanos, só que ele instrumentaliza, manipula isso em termos políticos, né? Como lutar contra isso é muito complexo. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é, talvez, entender esse medo e essa frustração que as pessoas sentem, né? Não é à toa que o fascismo está crescendo no mundo, os grupos de extrema-direita, porque as pessoas, de fato, sentem-se muito perdidas nesse mundo, né? Você tem pessoas que, de fato, o que nós chamamos os perdedores da globalização, os excluídos, marginalizados, não é fácil viver nesse mundo. E o populismo de extrema-direita captura tudo isso, né? Agora, o que os eleitores de Bolsonaro falam muito comigo é o seguinte: ele é vítima de uma perseguição da imprensa, ele é vítima da perseguição da esquerda. Então, quando a gente lança uma denúncia contra ele, lembram quando a Folha teve uma série de denúncias contra ele, que ele teria se enriquecido ilicitamente e tal? Os eleitores falavam, mas isso tudo é mentira, uma montagem, uma perseguição da imprensa, porque ele é um candidato honesto, porque ele é um candidato que nunca se vendeu para a grande imprensa, é um candidato que nunca se vendeu para o marketing, né? Ele nunca fez nenhum tipo de conchavo político, ele não é corrupto, etc., né? Então, a gente não pode lutar nessa dialética, né? Porque eles consideram que é uma perseguição nossa, né? Porque nós queremos acabar com ele, né? Mas eu acho que, no fundo, é tudo isso. E eles, como outros fascistas, se beneficiam do discurso antipolítico, não? Então, para mim, o que todos os eleitores de Bolsonaro falam? A política é uma coisa suja, corrupta, vergonhosa. A gente não quer mais políticos, né? Então, acho que uma das saídas, você perguntava antes um pouco as saídas para tudo isso, eu acho que um pouco reforçar que a política é fundamental e é importantíssima. A política do dia a dia, a política pequena, cotidiana, até a política macro, né? Então,
repolitizar as nossas relações, politizar a nossa vida muito mais e reencantar os jovens com a política, né? Porque monstros fascistas se alimentam justamente disso, né? Do desencantamento, da frustração, que, insisto, são coisas muito humanas, né? E o colega falava aqui das eleições. O que a gente monitorou, fiz um trabalho com o Pablo Hortelado e Márcio Moreto, monitorando o Facebook político. E eu não trouxe as imagens que não tinha aqui para projetar, mas é muito interessante, gente. A gente pegou as páginas do Face brasileiro que falam sobre política e sobre tudo, né? Páginas de candidatos, por exemplo, até páginas de movimentos, todo mundo que de alguma forma fale sobre política, né? Vários milhares de páginas, né? E nós fizemos como uma cartografia dessas páginas. Em 2013, você tem uma certa desordem, quem curte uma página curte outra, então não tem muita ordem, né? Você vê que em 2014 as páginas já vão numa dinâmica assim meio que de polarização, né? Em 2017, que é o nosso último mapa, é uma coisa assim alucinante. Você tem duas bolhas totalmente separadas. A bolha do golpe, então a bolha do MBL, do Vem para a Rua, do Aécio, do Bolsonaro, né? Essa bolha. E a bolha que é contra isso. Então você tem o PT, tem o PSOL, os movimentos feministas, movimento verde, movimento LGBT, etc., né? O que eu quero dizer com tudo isso? Que você tem um espaço absolutamente antidemocrático, não tem nenhum tipo de debate, não tem nenhum tipo de diálogo, você tem dois grupos absolutamente divididos, parece que tem um muro entre os dois, um muro informativo, não tem diálogo entre nenhum deles, e o único que circula entre os dois grupos é justamente a informação que busca aniquilar o outro, né? Como que a gente constrói um diálogo minimamente democrático se as plataformas informativas novas que nós temos hoje em dia são justamente isso, são plataformas que não estão desenhadas nem pensadas para promover o diálogo. Imagine um grupo de WhatsApp, então. Todo mundo aqui sabe como funcionam, de fato, os grupos de WhatsApp que provocam e promovem conteúdo político. É um conteúdo, assim, de destruição política, né? A gente vai medir isso esse ano. Uma coisa que me preocupa muito, pela primeira vez nós vamos medir qual que é o impacto de um candidato que é o Bolsonaro, que tem um partido político muito pequeno, portanto não vai ter um tempo de TV, de horário eleitoral gratuito grande comparado com outros candidatos, não vai ter tampouco um acesso a um fundo eleitoral de campanha grande, mas ele tem potência nas redes. Pela primeira vez a gente vai medir se de fato as redes sustentam uma campanha potente ou se ele se desidrata em algum momento. É uma coisa bem inédita, né? Mas infelizmente a gente vai ter essa possibilidade de medir até que ponto as redes sociais são fortes para isso, né? Veremos. Eu acho que nas eleições desse ano vão ter um monte de fake news e vai ter a grande imprensa mentindo adoidado, porque vai ser o habitual, assim, sabe? Eu acho que a grande imprensa está preocupada que tenha só o monopólio de falar mentira está em jogo aí. É a única coisa. Eu acho que vai ser assim que se lida com as coisas mesmo. Tentando conjugar um pouco a reflexão para as duas perguntas, acho que trabalhos como o da Esther são fundamentais, né? Tentar entender o que as pessoas, eleitores do Bolsonaro ou, enfim, adeptos dessa alt-right, né, da nova extrema-direita, o que eles pensam, quais são essas categorias de pensamento e de tomada de decisão. A gente não sabe, na verdade, né? Então, a escuta, essa tentativa de aproximação, ela é fundamental, eu acho. Acho que a gente não começou a fazer nem isso ainda de uma forma consistente. Trabalhos como o do Pablo, da Esther, ainda são muito, muito tímidos, né? Esse é o ponto 1. O ponto 2, eu acho que também não alimentar grandes ilusões quanto à capacidade de mudança das pessoas, né? Eu acho que as pessoas elas mudam muito lentamente. Então, talvez alguém que já esteja tão fortemente convertido ou convencido emocionalmente, uma ligação emocional muito forte, como a que você menciona no seu exemplo, com esse tipo de argumento emocional, eu não sei se ela está em disputa,
politicamente falando, né? Por outro lado, existe uma grande massa em disputa e sem essa massa o Bolsonaro não se elege. Talvez acho que o foco pode ser mais nessas pessoas, na identificação dessas pessoas, do que propriamente nos disseminadores, né, nos apoiadores do Bolsonaro, MBLs da vida, enfim. E, de fato, né, acho que o Facebook é uma plataforma importante, mas a gente viu, por exemplo, pela greve dos caminhoneiros, o poder do WhatsApp, né, que é um poder que, por natureza, ele é um poder sem controle, né? A disseminação da ideia de uma intervenção militar constitucional, que é algo que não existe, ela foi feita muito forte pelos grupos de WhatsApp. A manutenção do movimento grevista também se deu dessa maneira, né? A incidência do fact-checking no WhatsApp é muito limitada, né? O fact-checking é problemático, eu acho que em todas as mídias, e no WhatsApp ela é mais problemática ainda, né? Então, talvez valha esse capítulo aí, né? Como pensar o WhatsApp dentro do ecossistema de redes sociais, porque eu acho que essa coisa, né, o WhatsApp ele tem um empoderamento do usuário também, né, de falar, olha o que eu acabei de receber, né, essa coisa do exclusivo, o antigo poder da fofoca, né? Por que a fofoca ela é um poder? Porque você detém informação, né? Olha a informação exclusiva que eu recebi, mesmo que seja descontextualizada, mesmo que seja completamente inverossímil, ela representa um poder para essa audiência que, lembrando a característica dos nossos tempos, né, é barulhenta, remixa, produz conteúdo, quer também ser ouvida, né? Quer ser respeitada, mesmo que seja pelos seus pares. Então, eu acho que o WhatsApp é uma fonte de preocupação importante também para as eleições. Antes de partir para a próxima pergunta, fazer até o comentário que em cima do que vocês estão fazendo também. E a gente tem uma série de coisas para se preocupar nesse processo, como as câmaras de eco, como o viés de confirmação, que são coisas naturais do ser humano e, é claro, pioram nas redes sociais. Por exemplo, verdade nas redes sociais acaba sendo tudo aquilo que a gente acredita e mentira tudo aquilo da qual a gente discorda. Então, em cima disso, é muito complicado, é muito difícil o trabalho da imprensa, de quem quer que seja, de checar ou dar uma informação o outro lado, uma vez que as pessoas não têm a tendência de acreditar nisso, né? Eles vão falar, não é verdade, porque eu não gosto de tal pessoa, né? Em 2016, um jornal de Minas Gerais publicou uma matéria de capa com a minha foto dizendo que eu havia afirmado que aposentados eram inúteis à sociedade e deveriam ser reciclados no melhor estilo, o Admirável Mundo Novo, vira geleia. E aquilo circulou que nem louco, teve centenas de milhares de compartilhamentos, só que eu nunca disse aquilo, nunca dei a entrevista que eles disseram que eu dei para eles, até tive que pedir direito de resposta na justiça, ganhei tudo, só que o compartilhamento da minha resposta foi infinitamente menor do que aquele conteúdo. O mais legal é que, inclusive, houve pessoas formadores de opinião de extrema-direita que falaram, gente, não é verdade, ele nunca falaria isso, porque até eles falaram que isso é um exagero, e a reação do público foi muito boa. Não importa, é ele. Então, a informação ela não é vista por muita gente como matéria-prima para formação do ponto de vista, ou mesmo para alimentar suas tomadas de decisão, mas é simplesmente vista como um instrumental, como munição para a guerra, né? Como a Esther falou, é para destruir o outro. E, nesse contexto, vai ser uma guerra de surdos, com todo respeito, desculpa usar o termo surdo, mas vai ser uma guerra em que ninguém ouve ninguém, as eleições deste ano. Perguntas? Depois dessa posta de otimismo que a gente jogou para vocês. Alô? Eu queria fazer uma pergunta um pouco em cima do que você, Léo, falou. Essa sua história começou num jornal, você falou, né? Um jornal de Minas Gerais. Não foi uma história que veio da internet, é isso? Foi jornal. Começou num jornal e depois ganhou a internet. Mas começou no jornal. E aí eu queria, enfim, que vocês refletissem um pouco assim, qual que é o papel das agências de checagem? Porque hoje em dia parece que assim, tem as fake news e as agências de checagem são a grande salvação, porque elas vão nos salvar das fake news.
e, de uma certa forma, proteger aí o processo eleitoral. Como que as agências de checagem ficam num contexto em que, aparentemente, elas não estão checando a grande imprensa, né? Enfim, acho que esse seu episódio aconteceu muito antes desse crescimento das agências de checagem, mas, pelo que a gente vê, elas estão muito focadas nesses pequenos boatos e tal. E a grande imprensa está aí, enfim, quem checa? A grande imprensa e quem checa as agências de checagem. Até que ponto elas são, não sei se confiáveis ou assim suficientes, enfim, queria discutir um pouco aí o papel das agências de checagem. Não, eu concordo totalmente contigo. É muito limitado o papel delas. Eu sempre acabo pensando, no final das contas, que por muito que a gente tenha, de fato, uma desconfiança muito grande na grande imprensa, etc., um conteúdo produzido também a partir da internet, etc., nós ainda temos muito conteúdo produzido pela grande imprensa, porque você vê muitas vezes que conteúdo que acaba viralizando nas plataformas online, às vezes é produzido, de fato, pela grande imprensa, né? Então, eu concordo muito com o que foi dito aqui, isso de que, na verdade, o que me parece que todo grande jornal, não só jornal, né, mas toda grande plataforma informativa deveria fazer, é inicialmente uma carta de intenções, né? Então, nós apoiamos tal candidato, nós apoiamos tal partido. Me pareceria assim a honestidade, eu acho que uma coisa sincera, né? Você ter pelo menos uma carta mínima de intenções para que o leitor saiba, que aliás todos nós já sabemos, né? Mas enfim, pelo menos uma coisa mais honesta e mais séria, né? E depois eu acho que nós caímos no velho problema da falta da democratização da mídia brasileira, né? Quando você tem uma mídia absolutamente concentrada e oligopolizada, não tem como checar, não tem como ter um mínimo controle sobre isso. Sabe que eu tô morando aqui há 8 anos, né? E eu me lembro que um dos meus grandes, eu sou da Espanha, um dos meus maiores impactos quando eu cheguei ao Brasil era que eu pegava, me lembro, os grandes jornais, pegava a Folha, Estadão, o Globo, pensava, gente, cadê a mídia da esquerda nesse país? Cadê o contraponto nessa mídia? Parecia, os três me pareciam iguais, né? Agora eu consigo distinguir um pouco, mas no fundo acabam me parecendo iguais também, né? Então, se você não tem, de fato, uma informação que seja minimamente democratizada, você tem esse oligopólio e uma informação que está sempre, no final das contas, reproduzindo o lado do cenário, não tem agência de checagem que consiga lutar contra isso. Então, a gente vai, de novo, na velha história. Nós precisamos uma informação muito mais democratizada, porque a informação é um fundamento democrático. Sem informação, sem uma informação minimamente democratizada, a gente não tem uma democracia, né? Então, acho que vai mais um pouco por aí, para mim. Eu acho... Sim, eu acho que é a questão mesmo. Quem vigia os vigias, sabe? Me preocupa muito que, assim, como a gente estava falando, como a Esther falou, assim, a mídia está ultra concentrada e é direita, vai da direita moderada à extrema direita, tal. E as agências ficam olhando lá a internet, e eu acho que tem um problema nesse negócio de fake news que me perturba cada vez mais, que é o seguinte, está consolidando uma visão que tem a mídia séria, tem os malucos de esquerda e os malucos de direita nos pontos, sabe? Sim. E, na verdade, o que tem uma camada ali que não é, sabe, que o refúgio da esquerda está na internet, sabe? Não existe publicações, mal existem, o Le Monde Diplomatique, tem a Carta Capital, o que mais na banca? Sabe, o refúgio está ali. E isso tem sido tratado, e a gente viu recentemente o caso lá do Papa, lá do Rosário, como, sabe, já imediatamente. E assim, a notícia que era falsa, que era um fake news dos petistas e dessa mídia suja, ela está consolidada. Se você acompanhar, se você ver, está consolidada. Assim, mesmo que tenha tido desmentido do Vaticano, que não, que de fato o negócio foi lá abençoado pelo Papa, blá, 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 o que está consolidado tudo é o PT inventou a história. Foi mais uma mentira da Glaze, sabe?
E eu acho que esse conceito do fake news tem ajudado muito isso daqui, sabe, como propaganda deste negócio. Assim. Isso me deixa um pouco preocupado com o uso político desse negócio, sabe? Enfim, é isso. Eu vejo as agências como uma parte do ecossistema, né, da mídia, assim, e um ator muito novo. Nesse sentido, eu acho que é preciso primeiro qualificar o time dessas agências, né? Eu não vejo, acho que a checagem de fatos é um conjunto de procedimentos muito complexos, às vezes, né? E eu não vejo nos times atuais, no conjunto dos times, essa qualidade para implementar esse processo como um todo. A segunda coisa, assim, definir o que vai ser checado, porque tem algumas coisas que são opiniões ou, enfim, interpretações acerca de um determinado fato que não deveriam, a meu ver, ser checadas, né? Então, assim, as agências de fact-checking vão se ater à checagem da factualidade propriamente dita, ou elas deveriam também estar preocupadas com questões como objetividade do relato, como adjetivação excessiva ou não, como pluralidade de fontes, né? Quais são os critérios que efetivamente vão fazer parte da checagem? Nesse sentido, eu acho que nos ajudaria a definição mais clara do que é fake news, né? Eu insisto um pouco nisso. Essa definição ainda está em aberto. Eu acho que algum consenso mínimo a gente precisaria ter sobre essa definição. A minha defesa é por uma definição mais restrita, né? Que tivesse ligado às informações comprovadamente falsas, sem autoria e que viralizam nas redes sociais. Mas, enfim... De todo modo, acho que a Esther e o Rogério apontam também para uma característica fundamental do nosso ecossistema de mídia, que é a falta de pluralidade, né? Isso não vai se resolver com a agência de checagem nem nada. Eu acho que você tem duas possibilidades de pluralidade, conceitualmente falando. A pluralidade interna, que é vista dentro dos veículos de comunicação, que é o que, por exemplo, a Folha ambiciona fazer e não consegue, né? Quer dizer, olha, nós vamos ter colunistas de A a Z, de esquerda a direita, e a partir daí você vai conseguir ter acesso a uma gama de interpretações dos fatos. Eles não conseguem fazer isso, né, no meu entendimento. Ou a pluralidade externa, que é o que a gente observa, por exemplo, em países da Europa, em países nórdicos, em que você tem toda a gama do espectro político representado por diferentes publicações. Então, eu tenho o jornal de extrema esquerda, de centro-esquerda, centro-direita, direita e assim por diante. Essa pluralidade, que não existe no Brasil, ela me parece umbilicalmente ligada ao direito à informação e à comunicação, e em todos os países do mundo em que ela existe, ela é subsidiada pelo governo, né? Então, eu não vejo uma forma da gente qualificar o acesso à informação plural sem que isso se torne uma política de Estado. E nós estamos a anos-luz de distância de chegar a essa compreensão e mesmo de entender o direito à comunicação como um direito, tá certo? Na verdade, a política de Estado é pró-concentração. A política de Estado é assim: o BNDES dá dinheiro aos montes para os grandes grupos. O BNDES, não sei se o BNDES não tem sequer um mecanismo de dar pouco dinheiro, então ele só dá muito dinheiro, então ele só dá para grandes empresas. Além disso daqui, tem um mecanismo de subsídio de papel, que é uma coisa pouco falada, mas assim, existe um subsídio para papel, existe uma isenção fiscal para compra de papel de imprensa. Quem usufrui disso daqui é quem é qualificado lá, faz todo o processo burocrático na Receita. Quem usufrui isso daqui? Quem consome mais papel. Então, existe um incentivo a maiores tiragens estatal. O governo faz anúncios nas grandes publicações, o governo ajuda a bancar o papel, o governo dá dinheiro, subsídio para essas empresas. É feito para ser concentrado. Existe uma política de Estado contra a pluralidade de meios de comunicação. Antes de continuar, só fazer um comentário também da resposta. Bem, falando com relação à política, a Conferência Nacional de Comunicação já tinha delimitado a necessidade de criar uma política nacional de financiamento de comunicação e não foi feita, e, digamos, também ressaltar isso, que acho que é importante, não foi feita durante os governos do PT.
né, sistematicamente foi ignorado, não foi só ignorado, como a forma que os governos do PT encontraram para resolver isso foi financiar um grupo de veículos de comunicação com as quais eles tinham um relacionamento. Não estou entrando no mérito se eram bons ou ruins, porque tinham bons veículos lá, tinham veículos que fazem uma cobertura boa, mas o fato é que a política se deu também pelo contato e a proximidade com que determinados grupos ou pessoas tinham com o poder do PT. E não houve a implantação de um programa independente para financiamento. Quando eu digo financiamento, é porque o Brasil tem dezenas de milhares de iniciativas de comunicação, de direita, de esquerda, grande, pequena, distribuídas pelo interior do Brasil, rádios comunitárias, jornais de bairro, sites de bairro, que precisam de recursos para poder desenvolver suas atividades. E não, infelizmente, estão longe do debate público. O Carvalho falou no filme, lá no processo, assim, ninguém fechou mais rádios comunitárias como o governo Lula. Assim, sim, o governo Lula permitiu, por exemplo, que o CAD, no governo Lula, permitiu que a maior distribuidora, existiam 2 distribuidoras de revista no Brasil, permitiu que a DINAP, que é uma das distribuidoras, comprasse a Quinalha. Isso significa que ficou uma distribuidora só de revistas no Brasil. Os caras não permitiram, quando uma distribuidora, acho que da Coca-Cola, quis comprar a distribuidora da Pepsi, não permitiram. O CAD não permitiu. Agora, para a imprensa, permitiram. Agora, o pior, a DINAP é da Abril, que é o maior editor. Sabe? Então, portanto, a Abril passou a ter o número de todo mundo. A Abril passou a controlar a distribuição de qualquer revista. Se ela der um peteleco, ela acaba com qualquer uma dessas revistas. É a coisa mais fácil. E o governo PT permitiu isso daí. E com relação à segunda parte, a primeira parte, na verdade, então, eu tenho visto a agência de checagem checar também material da mídia tradicional, de uma maneira geral, assim. A natureza delas, eu não estou defendendo, nem tenho... Até porque eu já fui acusado, inclusive, recentemente, de ser dono da Lupa e da Pública. Né? E você é, né? Não, sou. Tudo tem um fundo de verdade. Sou dono de uma casa na Côte d'Azur, estimada em R$1 bilhão. A Lili Safra é só minha laranja. Eu sou dono de um Porsche. De um triplex, não? Eu sou dono, não, de um triplex. Não, triplex é coisa de pobre. Né? Triplex, sítio Maricá, essas coisas assim. Então, mas a checagem, as agências acabam se dedicando a declarações polêmicas. Acho que a minha discussão vai um pouco na discussão do Rodrigo, que o que precisa ser, eu acho que precisa ser aprimorado esse processo da checagem. Eu não acho ruim. Eu acho que precisa ser aprimorado, precisa ser discutido o que se vai checar. Eu acho que questões de opinião devem ficar de fora, por mais que a gente converse, dialogue com eles. Eu acho que a opinião não é uma questão... Precisa ter uma objetividade maior no que vai ser checado, cercar melhor esse objeto de checagem, né? Não é checar qualquer coisa. Eu acho que, sim, é importante checar os elementos que ganham notoriedade e polêmica. É que, de certa forma, a reclamação da esquerda é a mesma coisa que a reclamação da direita, que as agências acabam checando bastante o que gera polêmica de ambos os lados. E a esquerda e a direita são muito boas de levantar polêmica. Agora, a maior parte da checagem no Brasil não é nem feita pelas agências de checagem, é feita por veículos de direita e de esquerda que já estão fazendo mídia tradicional, mídia alternativa, que já tem seus próprios serviços de checagem, né? Que colocam a informação, a Carta Capital checa, o UOL checa, etc. Já publicam isso e já fazem essa checagem no dia a dia, porque descobriram que parte do trabalho do jornalista, que no começo era reportar, depois passou a ser reportar e ser curador de conteúdo na internet, agora é reportar, ser curador e ser também uma pessoa que vai trazer elementos para poder conferir conteúdo que está circulando na internet. O trabalho do jornalista mudou, né? E a gente vai ter que entrar nisso, e isso não tem como, porque se a gente não fizer isso e esperar simplesmente o processo de educação importantíssimo da qual o Rodrigo falou, pode ser que a gente perca mais uma geração além desta. Só que, para finalizar, também tem um ponto que a gente acaba recebendo devido à nossa bolha, da nossa timeline. Eu recebo muito mais erros de checagem com relação à esquerda do que os erros de checagem com relação à direita, ou material mais de gente da esquerda reclamando da checagem
com relação a veículos alternativos de esquerda do que gente da mídia tradicional reclamando da checagem com relação àquele conteúdo. Também tem a bolha da internet. E tem uma coisa interessante, que a checagem também não se resume às agências e aos veículos. Por exemplo, tem muitos sites anônimos da própria direita que têm seus serviços de checagem. Tem sites também da esquerda que têm serviços de checagem, mas é uma checagem que não é necessariamente correta, mas ela ganha mais espaço do que essa checagem que a gente vê como checagem, como a caneta desmanipuladora e a caneta desesquerdizadora. Por exemplo, essas duas coisas que não necessariamente elas estão seguindo coisas que são corretas, às vezes há erros grosseiros, às vezes utiliza-se isso para atacar a opinião, etc. Mas isso, transformada uma checagem em um meme, circula muito e muito mais rápido do que a mídia tradicional. O que mostra que, querendo ou não, a gente precisa, quando eu digo agência, a gente é a parte visível do espectro do debate público, esquerda, direita, pequeno, grande, precisa aprender muito com a parte invisível da internet, que ainda dá um baile de 7-1 na gente todo dia. Temos mais perguntas? Senão a gente encerra. Então eu queria pedir um favor, eu queria que cada um fizesse um encerramento, últimos comentários, né? E aí a gente finaliza a nossa mesa. E antes dos últimos comentários, eu só queria, na verdade, vamos sortear isso aqui? Não? Isso aqui, um desse e um desse? São esses dois? Como é que a gente faz um sorteio de livros com... o que você sugere? Como é que você sugere? Inocente. Hã? Uma mão inocente, se tiver alguém. Uma mão inocente? Para sortear. Ah, nossa. É espanhol isso, Esther? Uma mão inocente, né? Ah, tá. Ou a gente também pode falar uma data de aniversário e ver que, se bem que não tem 365 pessoas aqui, a gente vai gastar um tempão. Como é que alguém pode ser do mês, né? Hã? Dia do mês, aniversário. Isso, Sem tira o mês. Tá, então que dia? Dá um, Esther. Então 3 aqui. 31. Alguém fez aniversário no dia 31? Vai de novo, Esther. 28. Aí. Hã? Perfeito, qualquer 28. Vai, Rogério. Não, diz um dia. Parabéns. Dia 10. Oh, maravilha. Rodrigo, dá um dia. Dia 5. Eita, meu Deus, todo mundo é um dia 5 agora. Pô, deu sorte. Obrigado, gente. Então, olha, a gente só para... Bem, Esther, considerações finais? Bom, gente, eu acho que essa questão de fake news, conteúdo desinformativo, etc., de fato é muito complexa, não vai ser resolvido em 2 dias, não vai ser resolvido cedo, mas me parece que cabe um pouco também a cada um de nós um papel político em tudo isso, né? Eu sou muito vítima também de informações falsas produzidas pelo MBL, etc., né? E esse tipo de a caneta desacreditadora e companhia, né? Que tenta me desacreditar, então conteúdo misógino, racista, xenofóbico, nem imagina, volta para a Espanha, filha da puta, você tem que ser estuprada, ou seja, assim, continuamente, né? Infelizmente, às vezes, quando eu dou declarações um pouco polêmicas para o campo da esquerda, também recebo algum tipo desses ataques também. Então, uma coisa que me preocupa muito mais, porque de fascistas de extrema-direita a gente espera um comportamento assim. Não é fácil aturar isso, mas eu acho que nós temos que fazer também uma certa autocrítica em como que nós, que somos do campo progressista, que acreditamos de fato no diálogo democrático, às vezes agimos, né? Então, me parece que um pouco vai aqui, enfim, uma certa reflexão em qual que é o nosso papel em tudo isso, qual que é o nosso papel, às vezes, em potencializar tudo isso que está acontecendo e como que a gente age com quem considera que também é um inimigo político. Acho que nós estamos também entrando nessa dinâmica de ruptura democrática, em pensar que os outros são inimigos, não são adversários. Então, enfim, acho que vale aqui um pouco de uma certa autocrítica e de uma politização também do nosso papel, né? Como que a gente se comporta na internet, não só na internet, offline e online, obviamente, né? Como que a gente age
E pensar que, obviamente, eu não estou fazendo aqui um discurso, como fala uma amiga minha, esquerdofofo, né? Tipo ursinho rosa e unicórnio, né? Tudo maravilhoso. Mas também a gente não pode cair nessa dinâmica fascista, né? De tentar aniquilar o outro, né? Eu acho que temos que ser mais inteligentes, muito mais, com uma estratégia muito mais inteligente, porque senão, primeiro que nós estamos perdendo a batalha claramente, né? Então, me parece que falta um pouco de pensar onde nós queremos chegar, qual é a nossa estratégia, um pouco mais de inteligência coletiva, né? Para nós não ficarmos nessa derrota contínua, né? Puxa vida, eu não sei mesmo assim o que vai acontecer nessa coisa. Eu acho que tem erro no final disso daqui. Mesmo os moleques fãs de super-heróis têm anseios e têm angústias e tal, que não são resolvidas dentro do estado das coisas, sabe? Isso daqui, assim, existe uma politização, tal, o fascismo, tal, não sei o quê, mas que tem um pedaço positivo que me parece que assim os caras estão, pelo menos, vindo à tona esse negócio. Então, isso daqui está chegando num nível, assim, sabe, próximo onde é possível ter entendimento, onde, sabe, talvez seja melhor assim isso daqui agora. Então, assim, eu fico otimista também. Eu acho, tem aquela coisa que, assim, o papel da esquerda é mostrar que, né, até aquela coisa que o Marcuse fala, que, assim, que a vida vale a pena, que a vida pode ser melhor do que ela é e que a gente pode fazer a vida ser melhor do que ela é. Né? São três coisas que podem ser razoavelmente negadas. Mas vive-se um monte de jornalistas, escritores, acadêmicos, então, tem aos montes que negam isso daí e vivem muito bem, ganham sua vida nisso daí, tudo afirmando isso daqui. Só que, num período, por exemplo, de eleição, é muito difícil para isso daqui ganhar votos, sabe? Falar que não vale a pena, que não vai dar certo, é difícil para ganhar votos. Então, eu acho que é um período também que, sabe, esses períodos não só de eleição, mas esses períodos de levante, são um momento que, assim, que é positivo. E contra isso, assim, os caras só podem ter, o único argumento é o medo. Enfim, preciso vencer o medo. Eu também vou nessa linha, né? Acho que segue a resistência em vários níveis, assim, né? Primeiro, de continuar debatendo e resistir também a essa fuga do debate, né? Quando a gente fala de fake news, hoje em dia muita gente já fala, puta, de novo esse assunto, mas é um assunto em aberto ainda, né? Qual que é a nossa saída no momento que a informação virou commodity, no momento em que a emoção importa mais do que a razão? Não está estabelecido, né? Qual que é a saída à esquerda que a gente está propondo? Qual que é a luta que nós estamos comprando? Então, acho que é importante, a resistência tem esse debate de seguir no debate, né? Tem essa questão de seguir no debate, melhor dizendo. E, lembrando Paulo Freire, já que estamos na PUC, né, pensar sempre também, como o Rogério colocou, nessa dialética da denúncia e do anúncio, né? Não ficar só no beco sem saída. E acho que essa conversa aqui, eu anotei pelo menos 3 coisas que são, para mim, anúncios, são caminhos possíveis. A repolitização da sociedade, que fala Esther, esse repensar do papel da escola e das formas como a escola se comunica, sem precisar jogar o jogo do adversário, e a escuta, né, desses que a gente considera que estão no outro espectro, que estão numa posição contrária à nossa. Acho que é isso. Quero agradecer, então, os nossos expositores, agradecer a Esther, agradecer o Rogério, agradecer o Rodrigo, agradecer a todas e todos que ficaram com a gente até a este momento, né? E é isso, por favor, continue acompanhando as atividades do Salão do Livro Político e boa tarde a todos e todas.